A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudaremos lição de número 1, o Sermão da Montanha. Na nossa EBD, entramos dentro de Israel, precisamente no Mar da Galileia, onde próximo nós temos o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus fez o seu Sermão da Montanha. Esse local, com aspectos e lindas paisagens, nós temos o monte conhecido da Bem-aventurança, que fica ao lado do Mar da Galileia. Foi esta região aonde Jesus fez a maior parte do seu ministério e boa parte dos seus milagres aconteceram lá. É nesta montanha onde Jesus fez um dos seus sermões mais famosos. Glória a Deus. O Sermão da Montanha. E é por isso que é chamado até os dias de hoje de Monte das Bem-aventuranças. Mas por que Jesus escolheu um monte, uma montanha, para fazer o seu sermão? Ele usa de uma forma natural esta região, mais especificamente o lado da montanha, para mostrar como se fosse um teatro natural, para que o máximo de pessoas pudesse conseguir ouvir e também ser curado por Jesus. Então, o local exato no Monte das Oliveiras, nós não temos uma marcação com X, onde seria esse lugar específico, a região onde Jesus colocou seus pés para falar sobre as bem-aventuranças. Mas sabemos que o local é exatamente ali, porque ele fez o sermão, ele falou das bem-aventuranças há mais de 2000 anos atrás. Veja, centenas de pessoas e milhares de pessoas que estavam ali sentadas para ouvir as palavras de Jesus. Então veja que naquela região foi construída uma igreja moderna pelo arquiteto italiano chamado Antônio Barluzzi. Mas nós temos também uma antiga igreja que foi encontrada através de escavações arqueológicas. Esta antiga igreja, ela fica um pouco mais embaixo da montanha, que o local conhecido até os dias modernos são o local chamado de bem-aventurado ou bem-aventuranças. Então veja que são desde os tempos antigos. Esta igreja atual que está lá, ela foi construída em 1937, que quer dizer que nós temos menos de 100 anos de história desta igreja. Que para Israel, para a Terra Santa, isto foi realmente novo. Veja que os restos da antiga igreja que existia lá, certo? Há mais de 1600 anos de história, que foi construída no monte. Então nós temos apenas exatamente fragmentos de escavações arqueológicas para comprovações. A igreja atual que existe lá é uma igreja octogonal, que quer dizer que tem 8 lados, pois o sermão de Jesus, ele fala de 8 tipos de bem-aventurados. E eles estão escritos nos vitrais aqui em cima. Então veja que na igreja pode-se ver uma cúpula que é azul e dourada. Mas por que esta cor? Porque ela representa o reino dos céus. Jesus falou a respeito desse sermão, certo? Ou seja, desta mensagem do reino dos céus no sermão da montanha. Então as janelas da igreja que existe até hoje lá são diferentes. Elas são baixas e longas para que se possa ver e olhar para fora. Então veja que as montanhas e o mar da Galileia, elas se conectam ao local
de sua longa história. De qualquer local de dentro desta igreja, a gente consegue ver o monte original, mas que em idioma foi o sermão conhecido como bem-aventurança, o da bem-aventurança. Naquele local nós temos a época em que Jesus falava em 2 idiomas na região da Galileia. Temos o idioma aramaico e o hebraico. O aramaico era o idioma que se utilizava na oração, na leitura da Bíblia, nos textos, no ensino. Então, a maior parte das questões religiosas e sacro-santas eram feitas em aramaico, em hebraico. O aramaico era o idioma do povo comum, simples, de pessoas comuns daquela época, que eles entendiam. Nós sabemos que Jesus falava de 2 ou mais idiomas, porque ele tinha nas suas mãos o exemplar das Escrituras Sagradas. Então ele fazia leituras bíblicas nas sinagogas que eram feitas em hebraico. Mas ele também falava com as pessoas mais simples do povo em aramaico. Então veja que faz muito sentido a descoberta que naquela época se falava mais de um idioma. Então, lembrando que esses idiomas, hebraico e aramaico, são tipo dos idiomas que hoje nós temos, que são falados, português e espanhol. Então, o Sermão da Montanha pode ser uma questão mais religiosa, provavelmente escrita, falado por Jesus em hebraico. Glória a Deus. Então veja que toda a região aonde estava o monte pode-se ver também um caminho antigo que se dava para Nazaré. Então certamente Jesus passou por este lugar. Então Jesus, com certeza, vivendo nesta época, há mais de 2000 anos, a sua maior parte de vida ele viveu em Nazaré. Então ele com certeza se aproximava do mar da Galileia, como diz a Bíblia, e onde existe também muitas ruínas. E lá, nessas regiões, temos uma cidade conhecida como Magdala, isto é, uma cidade famosa onde morou Maria de Madalena.